Eu segui o meu coração e vim aqui falar com vocês. E espero que você, seguindo seu coração, escolha me ouvir também. Oi, pessoal, meu nome é David Freitas. Eu sou entusiasta sobre o estudo do comportamento humano, espiritualidade e autoconhecimento. A minha missão aqui é fazer você seguir o seu coração. Comecei falando aqui, esqueci que eu não tinha gravado o áudio e agora eu tenho que novamente começar o assunto do zero, né? Só um adendo, assim, que se vocês por acaso forem gravar alguma coisa, para vocês lembrarem de ativar o áudio também, né? De não esquecer de ligar o áudio. A gente vive uma vida tão ansiosa, tão nervosa, às vezes tão estressada. Às vezes a gente se sente tão tenso que falar sobre fazer um relaxamento, falar sobre fazer uma meditação, parece que é o fim. Parece que a gente não tem vontade, parece que se a gente der ali, a gente fica tão tenso, e a gente tem tanto medo de relaxar e ficar presente, que se a gente ali, é como se a gente, se no momento que a gente fosse dar ali aquela inspirada profunda que vai até lá na alma, como se no momento que a gente fosse inspirar profundamente, alguma coisa terrível fosse acontecer. Então é como se a gente fosse perder o controle. Então a gente foge de ficar presente, a gente foge de fazer um relaxamento, a gente foge de fazer uma meditação. E assim, mesmo que você não seja uma pessoa que tenha o hábito de meditar, por exemplo, ou que esteja tentando e não tenha conseguido, ou que você não seja uma pessoa que tem o hábito de fazer um relaxamento todos os dias. Assim, mesmo que você não tenha esse hábito, se você alguma vez se predispôs a ter esse tipo de fazer esse movimento, de ou fazer um relaxamento, ou fazer uma meditação, ou então, às vezes, depois de uma atividade física intensa, você ter esse momento de relaxar, né? Você percebe que, assim, embora a gente no nosso dia a dia, a gente fuja do momento presente devido à nossa tensão e ansiedade, porque parece que se a gente ficar ali parado naquele momento, por exemplo, é lá no momento de meditação, parece que se você parar ali naquele momento, com tudo acontecendo, e você parar e meditar, você vai estar perdendo tempo, ou as coisas, podem acontecer coisas terríveis e você vai estar lá sentado, e que você está perdendo o dia, que você era para estar fazendo algo mais produtivo, e que na verdade é o que? É o medo do nosso próprio ego perder o controle, né? Porque ele acha que ele tem que estar controlando tudo o tempo todo. A gente acha que se a gente fizer um movimento errado, tudo acabou, né? Tudo vai virar uma catástrofe. Então a gente tem que estar o tempo todo ali controlando, pensando e arquitetando o momento seguinte e pensando, e pensando, e pensando, pensando sempre rígido, sempre tenso, esperando sempre que no próximo momento vai vir alguém, vai fazer algo, vai vir alguém, vai falar algo, vai vir alguém, vai puxar o nosso tapete, né? Quem nunca às vezes estava no momento fazendo qualquer coisa e de repente vem um pensamento de uma briga e você já começa. A gente tem. Eu acredito que isso acontece com várias outras pessoas, assim. Mas é muito engraçado. Ou como, por exemplo, às vezes a gente tá lá, sei lá, lavando uma louça, ou tá no trabalho, ou tá fazendo qualquer outra coisa, varrendo a casa, ou lendo alguma coisa. E aí, de repente, do nada, você, tipo assim, imagina uma pessoa, um terceiro, e que essa pessoa tá te ofendendo de alguma forma, ou que ela tá brigando com você, ou que ela fala isso, e aí imediatamente a sua mente, ela emenda em um monte de argumento, e você já pensa a resposta que você vai dar, e você já briga com a pessoa. Quando você volta em si, você fala assim, meu Deus, eu tô brigando com alguém que não fez nada. Tipo, você imagina uma cena, a sua própria mente ali fabrica naquele momento uma cena de uma briga e você já começa a se defender na sua própria cabeça. Olha o nível de tensão que a gente vive nas nossas vidas, né? Então, quando a gente fala do momento, vou ali, vou parar um pouco, vou meditar, vou fazer um relaxamento. É quase como uma tortura pro ego, né? É como se a gente estivesse falando, não, não, fica aí totalmente indefeso, sem se preocupar com nada, sem pensar sobre nada, fica aí exposto. É como se a gente estivesse fazendo isso. E aí a gente não quer. Só que assim, quando a gente tem esse movimento de fazer uma meditação, que a gente consiga fazer uma meditação e ela te traga essa presença, ou quando a gente faz um relaxamento profundo, ou até mesmo, gente, quando a gente coloca uma música que assim, ela promove um relaxamento em você, porque é claro que
existem vários tipos de músicas. Então, se você botar uma música que ela a proposta dela é te animar, é improvável que ela te dê esse efeito. Então, eu tô falando assim, às vezes você vai colocar uma música que é mais calminha, que tem uma proposta de relaxamento, ou que ela é mais emocional, mais subjetiva, mais poética, né? Uma música assim, às vezes ela vai te trazer um relaxamento. Então, quando a gente tem essa possibilidade de fazer esse relaxamento, é interessante que, assim, a gente fica muito preocupado de perder tempo, de não estar fazendo as coisas que a gente deveria estar fazendo, ou que a gente gostaria de estar fazendo, que aí a gente engata fazer várias coisas ao mesmo tempo, só que a gente acaba não fazendo com presença nenhuma. A questão é que, assim, como a gente está fazendo várias coisas sem presença nenhuma, acaba que aquelas coisas são feitas de uma forma muito meia boca. E mesmo que a gente tente fazer da melhor forma possível, ainda assim a gente não, né, nós próprios, a gente não consegue fazer, aproveitar de fato aquilo que está acontecendo. Como, por exemplo, você fazer. Eu já vi esse exemplo que outras pessoas dão, por exemplo. É como se você fosse fazer uma viagem, e aí, até você fazer a viagem, você começa a se preocupar com as coisas da viagem, planejar e como que vai ser, você fica pensando na experiência. Quando você tá na viagem, é muito provável que você comece a pensar nas coisas de casa, nas coisas que você tem que fazer, quando você tem que voltar, sair daquela viagem, voltar à rotina normal. E aí, assim, tipo assim, você antes da viagem acontecer, você estava muito preocupado com a viagem. Então você estava fora do presente, se preocupando por algo futuro. Quando chega a viagem, a gente pressupõe que assim, não, estão me preocupando agora, mas quando chegar a viagem eu vou aproveitar. Quando muitas vezes chega esse processo que eu, por exemplo, eu tô dando aqui de exemplo essa viagem, que a gente chega na viagem, é muito comum que a gente se preocupe com os problemas de casa, ou os problemas, ou as coisas que podem acontecer quando a viagem terminar. Então, pensa que assim, é como se a gente não estivesse aproveitando em momento nenhum as coisas, o presente. Então a gente vive tudo meio aproveitando assim, 10%, 50%. Tô sendo até otimista aqui em falar que a gente aproveita 50%, mas em geral a gente tá sempre muito preso ou ao passado ou ao futuro, né? Que é uma das características da mente. Tá sempre pensando no passado ou no futuro. E quando a gente está muito identificado com o nosso processo mental, quando a gente está fora do presente, principalmente quando a gente está naquele estado acelerado, naquele estado ansioso, é muito comum que a gente, assim, é batata, de que você vai viver as coisas, mas você vai viver assim meio que como se você colocasse no piloto automático, como se você tivesse uma opção, que você apertasse o botãozinho e falasse piloto automático. E aí você até experiencia algumas coisas mais impactantes, mais grosseiras, dependendo do que acontece. Mas assim, você vive meio que mais ou menos. Aproveita as situações mais ou menos. E aí que tá a contradição. A gente foge, por exemplo, da meditação, a gente foge, por exemplo, do relaxamento, a gente foge desse momento de ficar presente. Só que o que acontece? É exatamente no momento que a gente faz uma meditação, no momento que a gente fica presente, no momento que a gente faz um relaxamento profundo, que a gente fica no presente, que a gente sai do devaneio dos pensamentos, pelo menos temporariamente, e se concentra no presente, né? Que é aquilo que algumas pessoas praticam, que é atenção plena, né? Que se fala de atenção plena. Quando a gente sai daquele turbilhão de pensamentos e a gente começa a ficar mais presente, é quando a gente se alinha, né? A gente tá ali muito, muito confuso, com muitos pensamentos, meio assim, meio dividido. A gente tá ali, mas ao mesmo tempo não tá. A gente fica no meio que uma suspensão existencial. E aí, é exatamente quando a gente se encaixa, quando a gente medita, quando a gente faz um relaxamento profundo, que aí quando a gente volta para as nossas atividades, que a gente aproveita. Então, é muito interessante que, assim, às vezes, isso acontece comigo, né? Uma resistência em muitos momentos de meditar. Então, mesmo que eu fale aqui de meditação para vocês, que eu fale da importância, e eu saiba a importância da meditação, eu confesso que, assim, muitas vezes na hora que eu vou meditar, me vem uma resistência.
Mesmo sabendo que é assim, uma das melhores coisas depois e durante. Mas, assim, no início eu sinto uma resistência. Então, às vezes, eu vou deixando, faço outras coisas num lugar, falar, tem que fazer isso aqui antes de meditar. E aí acabo botando outras coisas na frente. Aí quando eu vou chegar lá no momento de meditar, eu fico postergando. Mas assim, o que eu percebo é que até mesmo quando se trata de fazer as coisas que eu preciso fazer, ou até mesmo nos momentos de lazer, às vezes você quer fazer uma coisa no seu lazer, você quer ler, ou você quer assistir uma coisa, ou você quer praticar algum esporte, ou você quer jogar, ou você quer fazer alguma atividade que você gosta, ou você quer sair, conversar com alguém, ou passear, andar na rua. Você fala assim, não vou meditar agora porque eu quero fazer essas coisas, né? Porque eu quero aproveitar o meu tempo. A contradição está em que quando você faz isso fora do presente, fora da presença, você não aproveita. Então, o movimento contrário é quando você medita antes de fazer essas atividades, é aí que você aproveita. Porque você não está dividido pelos pensamentos. Porque quando a gente vai vivendo nesse processo e a gente não tem um momento de presença, de estar inteiro, a gente fica devaneando junto com os pensamentos. Todo e qualquer pensamento que vem nos leva, nos sequestra da gente mesmo. Então a gente fica o tempo todo voando junto com os pensamentos. Então a gente nunca está no presente. A gente faz as coisas sempre dividindo a atenção com outras, né? Mas aí quando a gente tem um processo de meditação, de relaxamento profundo, onde a gente se propõe a ficar presente, ou quando a gente às vezes faz uma atividade que gera um grande esforço físico, e aí a gente tem um período de pico para depois ter o período de baixa, que aí traz aquele relaxamento, aquele momento de silêncio mental que também ajuda. Quando a gente tem essa possibilidade, a gente percebe que ao voltar para as nossas atividades, a gente tem mais presença e a gente aproveita melhor. Então, por exemplo, você poderia falar assim: não, eu não vou meditar agora. Por quê? Porque eu quero aproveitar esse tempo que eu tenho para ir lá fazer um passeio na rua. Tá. Aí você vai lá, desse jeito, todo ansioso, todo nervoso, cheio de pensamento diferente, contraditório na sua cabeça, se preocupando por mil coisas ao mesmo tempo. O seu mundo emocional também é uma bagunça, porque você tá fora de si, você não sabe o que é seu, o que é do outro, o que é dos seus familiares, o que é dos seus amigos. Você não sabe se uma coisa que você tá sentindo é sua ou não é, você não tem certeza. E aí você, desse jeito, né, bonitinho assim, desse jeito, você resolve passear. E aí você passeia, e aí você olha uma cor, aí você não aprecia muito as coisas, aí você anda um pouquinho, já cansa, ou olha as coisas, reclama, ou às vezes vai passear. E quando você perceber, o passeio já acabou e você não ficou pensando o tempo todo em um monte de outras coisas, não aproveitou. E aí, talvez, se você tivesse parado, feito uma meditação, feito um relaxamento, uma introspecção para você ficar no presente, sair daquele movimento repetitivo e excessivo de pensamentos, a identificação com eles, né, naquele momento, e você tivesse criado um intervalo entre um pensamento e o outro, que é o que a gente consegue, por exemplo, com a meditação, espaçar esses intervalos entre os pensamentos e dar uma desacelerada neles, né, colocar eles num ritmo um pouco mais equilibrado, a gente consegue viver as coisas com mais presença. E aí, se você fizesse esse movimento, talvez na hora que você fosse passear, você ia aproveitar muito mais as paisagens. Você, ao conversar com alguém, se eventualmente você fosse conversar com alguém, você ia ter muito mais energia para trocar. Você ia estar muito mais presente. Você ia ter muito mais ânimo para fazer aquilo. Você ia aproveitar de verdade. Você ia voltar para a sua casa, por exemplo, com o sentimento de que você aproveitou bem o tempo. Só que aí a gente foge disso, né? É muito comum que a gente fuja por uma resistência. E aí a gente vai vivendo a vida assim meia boca. Então, assim, às vezes a gente, por causa de uma rotina durante o dia a dia, a gente vive as coisas e faz ali a meditação e tenta aproveitar o tempo que a gente tem. Quando a gente vai para um processo, para um dia de folga ou para um final de semana, às vezes a gente desleixa um pouco disso. E aí, talvez fosse esses momentos, principalmente, que seriam melhores para a gente fazer uma meditação, fazer um relaxamento, ficar presente. Porque aí, de fato, que
que a gente ia poder aproveitar esse tempo que a gente tem. Que aí, de fato, que a gente ia aproveitar as coisas o máximo possível, com presença, com consciência, não vivendo como se a gente fosse um zumbi ali no piloto automático. Então, como se você fosse lá para um evento, para uma festa, alguém te convida, e aí você tá, sabe, com zero vontade de ir, mas você vai, e aí como se você estivesse lá, só o seu corpo, alguém fala alguma coisa, você responde, mas tipo assim, você tá em outro lugar, o seu desejo tá em outro lugar, a sua mente tá em outro lugar, você pensa em outras coisas, você tá, assim, com muita vontade de simplesmente sumir dali. E aí tem uma frase do Arlie Cravo que exemplifica muito bem isso, que é assim, às vezes a gente tem que perguntar pra pessoa, e aí, quando você vai chegar? Com a pessoa presente ali, a pessoa chegou, tá ali, mas você fala, e aí, quando que você vai chegar? Porque a pessoa não tá ali, né? Porque a gente não tá presente. E, e aí a gente vai colecionando várias coisas, o tempo vai passando, a gente sente que não aproveita, a gente sente que as coisas a gente não faz com vontade, não faz com interesse, a gente não aproveita o tanto que a gente poderia, porque a gente tá sempre o tempo todo muito ansioso, sempre muito preocupado em controlar as coisas, sempre muito preocupado em se precaver pelas coisas. E assim, uma das coisas que eu mais entendo que ajuda em todo esse processo, tanto no soltar daquela vontade de controlar tudo, a soltura, né, do excesso de controle, a, a questão com a ansiedade, a questão de você sentir que você não está vivendo a sua vida do jeito que você gostaria. Tudo isso eu acredito que uma das coisas que mais ajuda é a meditação, porque é ela que vai ajudando a gente a ficar mais presente, a sair ali do vórtex de pensamentos repetitivos, que na verdade é um monte de falatório sem sentido e muitas vezes desnecessário que fica ali murmurando e a gente vive assim quase o dia todo. E é um treino pra gente até mesmo parar em alguns momentos e fazer uma meditação. Então o que eu tô falando aqui não é pra você, a partir de agora, virar um Buda e não ter mais e saber controlar perfeitamente seus pensamentos e mudar completamente e viver meditando. O que eu tô dizendo é, tenha momentos na sua vida, né, em que é uma sugestão que se tocar o seu coração você pode colocar na sua vida, porque eu creio que ajuda, né? Eu vejo na minha vida que ajuda é você assim ter períodos no seu dia onde você para tudo. Então separa um momento onde você para tudo, vai ali, faz sua meditação, vai ali, faz seu relaxamento, ou coloca uma música bem tranquila, é, dizendo que o que eu aconselharia mais era a meditação, mas se por algum acaso você não sentir que deve, então você pode colocar uma música que te relaxe, colocar um aroma, um óleo essencial, colocar criar um ambiente ali de relaxamento e às vezes fazer um exercício de respiração, fazer prestar atenção na própria respiração, respirar profundamente algumas vezes, não é respirar 2 vezes profundamente e aí voltar aos seus afazeres, porque não vai te adiantar muita coisa, né? É assim, é ter um momento, então separar alguns minutos, 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, seja o momento que você puder, o que você achar que precisa, mas assim, se predispor a ficar ali naquele momento e relaxar. E aí você vai perceber que com o tempo, né, você vai se sentindo menos ansioso. Com o tempo, você vai vendo ali uma desaceleração no movimento dos pensamentos. E é isso que vai te dando uma sensação de que você está presente. E aí você consegue aproveitar muito mais as coisas. Como quem, por exemplo, que pratica a atenção plena, né, experimenta. Que é assim, você fica, você amplia tanto a sua presença, você entra numa presença muito mais profunda. Você acaba percebendo que essa presença que você acha que você tem, que você é uma pessoa subpresente, que na verdade ela é muito medíocre. E aí você entra, você aprofunda um pouco mais na presença. Nisso você percebe que você aproveita muito mais, por exemplo, quando você vai comer alguma coisa, você de fato sente o gosto das coisas. Você aproveita muito mais o gosto quando você vai beber alguma coisa. Você aproveita muito melhor uma conversa. Você aproveita muito melhor um filme que você assiste, uma série que você assiste. Você aproveita muito mais uma música que você escuta. Você aproveita muito mais um caminhar, um passeio.
Mesmo que não tenha nenhuma atração, mas o fato de passear e olhar, você aproveita muito mais. Então, é como se você estivesse aprofundando a presença. Como se você estivesse chegando a uma presença cada vez mais pura, mais cristalina. E aí você consegue aproveitar as coisas de uma forma melhor. Mas é muito comum que a gente, durante o nosso dia a dia, principalmente aquele dia que a gente não tem afazeres, que a gente pode ficar ali deitado na cama o dia todo se a gente quiser, vulgo os dias de folga, é muito comum que nesses dias a gente tenha muita resistência. E é exatamente nesses dias que, se a gente ali fizesse um pequeno esforçozinho de fazer uma meditação, provavelmente a gente ia ver diferença no nosso dia. Uma boa meditação, uma boa caprichada ali numa meditação ou num relaxamento, provavelmente ia ajudar a gente a viver o dia muito melhor, aproveitar muito melhor esse dia. Então, pessoal, essa é o papo que eu queria falar com vocês hoje, a conversa que eu queria ter com vocês hoje, é sobre isso que eu queria falar, essa sugestão que eu queria dar. E eu espero que de alguma forma tenha ajudado alguns de vocês, tenha tocado o coração de alguém, tenha feito sentido, que de alguma forma tenha ecoado dentro de você com alguma experiência que você teve ou com algum desejo que você tem dentro do seu coração. Eu vou ficando por aqui e agradeço cada um que ficou comigo aqui até o final, cada um que dispôs o tempo e os ouvidos para me ouvir até aqui. Lembre-se que tá tudo bem sempre. Até os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui.